Boa noite, meus irmãos. Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por poder desfrutar, ó Deus, desse momento de comunhão, adoração coletiva. Obrigado, Deus, por poder estar junto com os nossos irmãos nesse tempo onde nós podemos nos reunir para juntos desfrutarmos da Sua palavra, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos concede da tão maravilhosa salvação. Ó Deus, muito obrigado por Cristo Jesus, nosso Salvador. Obrigado, Senhor, pela bênção de poder pertencer a uma igreja. Obrigado, Senhor, por ter nessa noite a alegria, Deus, de não se inclinar às paixões da carne, mas se voltar ao espírito de adoração ao Senhor, ó Deus. Deus, isso não é obra nossa, isso se deve ao grande feito do Calvário, isso se deve a um marco nas nossas vidas que Cristo nos transformou. Ó Deus, nós te agradecemos, porque nós éramos perdidos, miseráveis, pecadores, e a Sua tão maravilhosa graça foi manifesta, alcançou os nossos corações, nos atraiu à redenção, nos perdoou, nos transformou, nos deu nova vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui com os meus irmãos, juntos, onde nós podemos nos encontrar, ó Deus, não em um clube que está pronto a satisfazer os nossos desejos, mas nós nos podemos nos encontrar, olhar nos olhos uns dos outros e pela Sua palavra ter a exortação, o confronto, a orientação, o bálsamo, o encorajamento. A Sua palavra vem sobre nós e nos traz grande consolo, conforto, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque em um mundo tão perdido, um mundo tão caduco, um mundo tão virado de pernas para baixo, sem nenhum equilíbrio, nenhum ponto de equilíbrio, nós podemos nos voltar para a Sua palavra e ver a palma de Suas mãos nos sustentando na Sua soberania maravilhosa, Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Deus, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez o Senhor nos apressou os passos para estarmos na Sua casa. E nós queremos colocar a vida de tantos irmãos, ó Deus, que estão frios, estão distantes, desencorajados, estão sem nenhuma percepção da guerra espiritual, a verdadeira guerra espiritual, que o diabo tem travado para esfriar muitos crentes na fé, ó Deus. Pai bendito, que o Senhor venha despertar, encorajar. Deus, nós oramos para que através da Sua palavra o Seu povo possa reagir. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, ó Deus, também para os nossos irmãos que estão acometidos por enfermidades, ó Deus, que estão passando por vales terríveis, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos pelo Razelino, clamamos ao Senhor pela vida dele mais uma vez. Deus, te pedimos por Dona Cremilda, Deus, que a Sua misericórdia venha afofar o leito de Dona Cremilda, Senhor. Livra a Sua serva do mal, Deus. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Deus, pela esposa do nosso amigo João ali de Cambuci, que o Senhor possa estender as Suas mãos, visitá-la naquele hospital, e que o Senhor possa, meu Pai, operar para que todos reconheçam a Sua boa mão, a Sua glória, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos estender as nossas orações por filhos de crentes que estão se voltando para a festa da carne. Nós queremos clamar, ó Deus, lamentando, ó Deus, terrivelmente esse fato de que muitos filhos de crentes estão voltados para a carnalidade. Ó Deus, nós queremos clamar ao Senhor por tantos desviados que já passaram por águas batismais e hoje estão voltados para satisfazer a vontade da carne, estão nos braços do diabo, estão longe do Senhor, ó Deus. Pai bendito, que o Senhor tenha misericórdia, atrai esses corações, ó Deus, converta corações, ó Deus, que não foram de fato convertidos, que só passaram por um momento de religiosidade. Deus, quebra barreiras, quebra os cativeiros das trevas, ó Deus. Ó Deus, repreenda a fúria do diabo, Senhor, e venha trazer, ó Deus, salvação sobre a nossa cidade, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar, ó Deus,
por familiares que não estão entendendo que, como eles estão vivendo, haverá condenação eterna para as suas almas. Pai amado, que eles possam ser despertados, que o Senhor possa tirar o efeito da anestesia que eles estão e tocar, dar sensibilidade para que seus corações possam ser amolecidos pelo poder do Evangelho e transformados para a salvação. Em nome de Jesus, ó Deus, nós assim oramos, certos de que a salvação pertence ao Senhor. Pai, muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, que não são para o pastor, não são para a liderança, é para o seu reino. E que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos aplicá-lo dedicadamente, com muita responsabilidade, a fim de edificar os irmãos e alargar as fronteiras do reino. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa abençoar os celeiros dos meus irmãos, que o Senhor possa não só, Deus, vir de encontro a cada uma das necessidades, mas que o Senhor possa abrir portas que possa surpreender cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, que haja uma percepção de cada um de nós, e que nós não trocamos dízimo por bênção, nós simplesmente devolvemos por obediência, e somos abençoados por causa da sua provisão, por causa da providência do Senhor, não porque fazemos alguma coisa, mas porque Cristo já fez tudo. Em nome de Jesus nós oramos, amém e amém. Meus amados, nós vamos dar continuidade às exposições do livro, obrigado minha filha, de Neemias. Nós vamos poder mais uma vez lançar mão desse livro histórico, desse relato que nós temos aqui diante de nós, deixado como um registro do que aconteceu no povo de Deus, lá no Antigo Testamento em Israel, depois do cativeiro. O povo fica 70 anos em cativeiro, e depois que o povo fica 70 anos de cativeiro, o Senhor começa a reestruturar Jerusalém. E Deus levanta o seu povo de volta, trazendo o seu povo em 3 momentos, com Zorobabel, com Esdras e agora com Neemias, é onde nós temos estudado. Os profetas encorajaram o povo para que o povo pudesse se voltar ao Senhor. E Deus trabalhou através de Neemias para a reedificação dos muros e para o restabelecimento da palavra de Deus na vida do povo, chamando o povo à obediência, chamando o povo às Escrituras, e houve aqui uma grande reforma, uma reforma espiritual em Jerusalém. Muito além das reformas dos muros, das portas, do templo, Deus está reformando o povo, chamando o povo de volta para a Escritura. E sempre que Deus chama o povo de volta para as Escrituras, nós entendemos que Deus está operando uma reforma espiritual na vida do povo. Hoje eu quero ler com os irmãos o capítulo 2, versículo 11 até o versículo 20. A segunda parte do capítulo 2, onde nós vamos observar Neemias trabalhando no início da reconstrução dos muros. Como que Neemias vai chegar em Jerusalém e o que ele vai fazer. Palavra do Senhor, Neemias capítulo 2, versículo 11 ao 20, se você encontrou e pudesse colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Você que nos acompanha pela nossa transmissão, é necessário que a nossa live esteja tombada, né? Você vira o seu celular aí para você acompanhar, porque senão nós não conseguimos aproveitar o vídeo para o YouTube depois, para fazer os cortes e também usar outras plataformas. Então, faça isso e faça outra coisa. Vai aí nesse aviãozinho, tipo um aviãozinho de papel, e manda para os seus amigos virem ouvir a palavra de Deus aqui com a gente. Você que não pôde se retirar, você também que não pôde ir ao culto hoje, igrejas que nem tiveram atividades hoje, nós estamos aqui para trazer uma palavra para o seu coração, e ela pode ser também útil para muitos dos seus irmãos, amigos, familiares. Então faça isso para ser bênção. Neemias capítulo 2, versículo 11 ao 20, diz assim a palavra de Deus: Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias
de permanência na cidade, levantei-me e durante a noite saí com alguns dos meus amigos. Todavia, não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia me entusiasmado no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira, saí de noite pela porta do vale e fui até Ren-Hatanim, fonte de crocodilo, e Het-Sarrapta, portão do lixo, ou porta do lixo. E examinei as muralhas de Israel, que haviam sido derrubadas, e os seus portais, que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte, e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso, decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente, retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a real situação humilhante em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e as suas portas devastadas pelo fogo, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram as suas mãos para a realização desse bom projeto. No entanto, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, eles zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes parte, e nem direito, e nem memorial em Jerusalém. Palavra do Senhor. Irmãos, o quadro do capítulo 1 é dividido em 3 partes. Primeiro, a notícia. Depois, a reação. E terceiro, a preparação de Neemias. O capítulo 2 nos apresenta o resultado da oração. Dos versículos 1 até o versículo 10, como que Neemias teve sucesso diante do rei, quando Deus decidiu, pela sua providência, dar direção a Neemias e quebrantamento ao rei, para permitir a ida de Neemias. Primeiro, observar a tristeza de Neemias, perguntar a Neemias o que ele queria, permitir a ida de Neemias, ouvir o que Neemias precisava, dar os recursos necessários para que Neemias pudesse ir até Jerusalém e com autorização oficial do rei. Então, ele teve resposta de Deus. E Deus inicialmente trabalhou na vida de um homem que se colocou à disposição dele. Um homem que não talvez estivesse na melhor posição, ou fosse o melhor nome para fazer tal obra. Mas Deus abriu as portas, deu direção, provisão e cuidado para que Neemias tivesse permissão para ir a fazer a obra que Deus tinha estabelecido nos seus decretos maravilhosos para a vida do seu povo. Neemias teve permissão, provisão, e pela providência de Deus, ele agiu. Há algumas transições importantes aqui que nós devemos observar. Nós vamos observar o seguinte: olha essas transições comigo. No capítulo 1, versículo 1, ele está em Suzã. No capítulo 2, versículo 1, ele está em Jerusalém. Então nós temos uma transição geográfica. Nós temos também uma transição importante da figura de Neemias. Nós vamos observar que no capítulo 1,
ele vai ser apresentado como o copeiro do rei. No capítulo 2, do versículo 11 em diante, ele se levanta como um líder. Então nós vamos ver Neemias de copeiro para uma figura de liderança sobre o povo de Deus. Apesar de copeiro ser uma figura importante, ela não era uma figura de liderança e nem uma figura que exercesse nenhum tipo de trabalho às coisas de Deus oficialmente. A obra do Senhor, ao templo, ao povo, ao sacerdócio. Neemias não era uma figura sacerdotal. Neemias não era uma figura da linhagem de rei. Neemias não era uma figura de levita, que apresentava trabalhos no templo. Ele era um copeiro. E tem uma transição de copeiro para líder. Depois, mais uma transição de uma fortaleza, né? O texto nos apresenta: eu era copeiro do rei, eu estava em Suzã, a fortaleza de Suzã. E depois nós vamos ver, no capítulo 2, Neemias vai para o meio dos escombros. São transições que o texto vai nos apresentando para que a obra ela fica mais notória. E nós possamos observar essa obra de modo mais palpável. Ver a grande obra que o Senhor está fazendo na vida de Neemias. Antes de sucesso, Deus está tirando ele de uma zona de conforto e colocando ele em um lugar de instabilidade, falta de estabilidade e desafio, insegurança. Então, ele está numa fortaleza, no capítulo 1, no capítulo 2 ele está nos escombros. Ele está no conforto e na estabilidade do rei, no capítulo 1, e no capítulo 2 ele está em meio a um desafio e a insegurança. Ele diz: as portas foram queimadas, não há segurança, não há justiça, há opróbrio, miséria, dor e sofrimento. Estamos acompanhando como Deus chamou Neemias para uma grande obra, mudando ele de cenário. Nós podemos observar que no decorrer da história, Neemias, ele é chamado por Deus e ele abre mão e se lança aos pés do Senhor para cumprir com o propósito de Deus sem reservas. Algo que nós precisamos aprender, irmãos. Na obra do Senhor, nós somos desafiados a sair da nossa zona de conforto, a sair de um lugar de estabilidade, de tranquilidade, de sombra e água fresca e colocar a mão na massa. O Evangelho nunca nos chamou a viver uma vida sem ser desafiado. O chamado do Evangelho é desafiador para todo mundo. O chamado do Evangelho é para que você venha se desprender da sua própria sombra e se lançar na sombra do Senhor Jesus. E a sombra do Senhor Jesus Cristo é a cruz. E ele diz: toma a sua cruz e me siga. Não é uma sombra mole, tranquila. Você é chamado a descansar no Senhor, sim, mas você é chamado a descansar trabalhando. E o grande mistério, ou ministério da graça, é te dar sustento, te dar recurso, te dar provisão, te dar providência, para que você, enquanto trabalhe, desfrute do descanso em Cristo. Agora, nós vamos ver junto como que os irmãos de Neemias levam a notícia, como ele reage, e agora observar a ação de Neemias, de aprender a servir com amor. Neemias é um chamado para a gente servir com amor, para a gente se dedicar a servir, para a gente se dedicar à obra, para a gente poder ir até Deus e nos colocarmos diante do Senhor com as nossas limitações, com as nossas falta de recurso, com a nossa pequenez como somos, e falar: Senhor, nós estamos aqui apresentando as nossas mãos para poder servir com amor. Servir com amor. E nós vamos avaliar o texto. E o texto vai nos apresentar 4 momentos que nós vamos ter em 4 pontos para a exposição da mensagem de hoje. Do versículo 11 ao versículo 15, nós temos a inspeção. Neemias faz uma inspeção, irmãos. Observe o texto comigo, e o texto nos aponta para que nós possamos olhar Neemias agindo
E vamos ver como que ele agiu. O que nós podemos aprender aqui com a ação de Neemias? Ele diz: eu cheguei a Jerusalém, depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia me entusiasmado a fazer por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele que eu montava. E desta maneira, saí de noite pela porta do vale, fui à fonte do crocodilo, até o portão do lixo, examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas, e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte, e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava passasse. Por isso, desci e passei novamente pela porta do vale. Ainda de noite, avaliando o estado dos muros, e finalmente retornei e passei a entrar pela porta do vale. Irmãos, observe comigo que Neemias, ele toma algumas ações importantes aqui. Primeiro, ele vai fazer essa inspeção. E isso nos mostra que, embora a obra fosse urgente, a urgência da obra não faz Neemias se precipitar na ação. Isso é importante, irmãos. Neemias, ele não se precipitou. Ele não chegou lá gritando como um chefe cheio de truculência, né? Vamos lá, pessoal, está na hora de reconstruir os muros. Seu molenga, pega na cavadeira, vamos cavar, pega o tijolo, rasta. Não, Neemias chega. E ele sabe que a obra é urgente. Tem insegurança, tem opróbrio, tem miséria, tem dor, tem destruição, tem sofrimento, tem injustiça de toda sorte acontecendo, mas Neemias, embora saiba que a obra é urgente, ele não se precipita na ação. Isso deve nos ensinar. Neemias também já ouviu o relato, mas agora ele está indo comprovar os fatos, porque uma coisa é você ouvir alguém dizendo, e outra coisa é você ver a realidade. Muitas vezes nós precisamos aprender a ter essa sensibilidade de tocar o necessitado, de alcançar o ferido, de não só ficar ouvindo os relatos, que tem gente morando debaixo da ponte de São Fidélis e cada dia que passa aumenta a população que mora debaixo da ponte de São Fidélis. Isso é um relato. Agora, o que nós devemos fazer diante desse relato? Comprovar os fatos e agir de alguma forma para que o evangelho possa ser pregado. Neemias, ele está dedicado em comprovar com seus próprios olhos a necessidade que foi relatada para ele. Ele está vendo com seus próprios olhos o relato que o seu irmão faz lá no capítulo 1, versículo 3, e é a mesma constatação que ele faz. Ele tem um relato e agora a constatação. Capítulo 1, versículo 3, nos mostra Neemias escutando Hanani, um dos seus irmãos, narrando: Jerusalém está destruída, sitiada. A injustiça, o pobre, miséria. E Neemias, quando vai andar por Jerusalém, ele vê que, de fato, tem miséria, destruição, opróbrio e dor no meio do seu povo. Terceiro, Neemias, quando sai para andar, fazer uma ronda, quando ele sai para olhar a obra, para ver o que precisa ser feito, observar de perto as muralhas, as portas, Neemias, antes de agir, ele nos mostra uma coisa: o entusiasmo não pode afetar a ordem. Muitas vezes entusiasmados, nós saímos por aí, à torta direito, dizendo: vamos fazer isso, vamos lá, vamos agir, e é assim que tem que ser feito, e vamos partir para dentro. Mas muitas vezes nós afetamos a ordem dos fatores, e nós corremos o risco de, quando colocamos os carros nas frentes do boi, né, como se costumava dizer antigamente, de trazer consequência ruim, irmão. Fazer pontos incalços. Nós não podemos fazer isso. A Bíblia nos orienta a pedirmos a direção de Deus e consagrar ao Senhor
tudo que nós vamos fazer para que Ele abençoe os nossos passos e as nossas ações. E Neemias fez isso durante 3 meses em oração. Neemias fez isso quando chega em Jerusalém, ele vai inspecionar os muros. Salmo 37, versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Antes de você fazer, você deve entregar. Provérbios, capítulo 16, versículo 3, nos diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você for fazer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Antes de agir com entusiasmo, precisamos observar a ordem, entregar ao Senhor, confiar que Ele pode fazer. Em 1 Samuel, capítulo 15, nós temos uma terrível precipitação de Saul, que desagradou a Deus. Saul queria fazer o que tinha que ser feito, mas ele fez da maneira errada. Quem oferecia sacrifício era o sacerdote era Samuel. Saul então quer adiantar o processo, pega o sacrifício e oferece o sacrifício a Deus. Quando o profeta chega, o profeta diz: olha, o Senhor desagradou do que você fez, você pulou a etapa, você ficou muito entusiasmado, você se empolgou, né? Eu e o Mateus costumamos falar muito isso: não se empolga não, Manuela, não se empolga não, Helena, segura a empolgação. E nós precisamos, amados, segurar a empolgação, quando essa empolgação está ultrapassando limites que não deveria estar. Tem uma ordem. Paulo disse a Timóteo o seguinte: não se precipite em impor as mãos. 1 Timóteo capítulo 5, 22 diz assim: não impõe as mãos de modo precipitado sobre alguém. Nós devemos ter cautela para fazer a obra, e fazer a obra sem deixar que o entusiasmo passe à frente da ordem. Estar entusiasmado é excelente, irmãos. Estar disposto, vibrante, querer fazer é maravilhoso. É bom ver o povo de Deus querendo fazer alguma coisa. Mas é maravilhoso ver o povo de Deus entusiasmado e em ordem, dizendo: Senhor, nós queremos fazer, mas fazer conforme a sua vontade. Nós estamos consagrando nas suas mãos. Usa-nos, Senhor. Lucas capítulo 14, versículo 28, tem um texto maravilhoso, irmãos, que nos chama a organização da vida para fazer qualquer coisa. Diz assim, Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se senta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Versículo 29, Lucas 14: pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem vão rir dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Você já ouviu um ditado assim: melhor do que começar uma coisa é terminar aquilo? É muito bom começar, mas é melhor ainda terminar. Neemias, ele tem o cuidado, o zelo de observar. Neemias pegou recursos na floresta de Asaf. Tinha madeira. Será que a madeira era suficiente? Neemias chegou ali e foi recebido por uma quantidade de homens. E a obra que tinha que ser feita precisava de gente trabalhando. E ele tinha que saber qual era a realidade, como que ele ia canalizar os recursos. Deus responde Neemias com sabedoria, para que ele possa, além de ter recursos, saber como vai usar os recursos. O segundo ponto, irmãos, da mensagem, é a descrição de Neemias. O capítulo 16, capítulo 2, versículo 12 e versículo 16, mostra Neemias com descrição. Neemias não levanta um alvoroço. Ele faz uma constatação, já tendo a informação, ele ainda está discreto. Ele ainda está discreto. Vamos olhar aí o versículo 12 e o versículo 16 comigo? Versículo 12 nos diz assim: levantei durante a noite, saí com alguns dos meus amigos. Todavia, eu não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia me entusiasmado no meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Ele não montou uma tropa, ele não levou animal nenhum com ele. Versículo 16 nos diz assim:
Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que nós iríamos realizar. A discrição é uma marca que Jesus nos chamou a atenção em Mateus capítulo 6, irmãos. Ele nos chamou a ser discreto com esmola, Ele nos chamou a ser discreto com oração, Ele nos chamou a ser discretos com jejum. Não é para ficar tocando trombeta, não é para sair para aí e falar, olha, Neemias não chegou lá, tocando trombeta, vou reconstruir, atenção, vamos reconstruir os muros. Neemias chegou de modo discreto, ele tinha uma grande obra para fazer. Mateus capítulo 10, versículo 16, nos diz assim, observai, eu vos envio como ovelhas entre lobos. Presta atenção. Você é ovelha de Jesus, você está enviado entre lobos. E olha como que deve ser o seu comportamento. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Em alguma versão pode dizendo, astuta como a serpente. Simples como as pombas. Nesse mundo caótico, nesse mundo que se exige uma resposta de todo mundo o tempo todo, tudo o que acontece tem alguém esperando você falar alguma coisa sobre aquilo. Nesse mundo em que a rede social te sufoca e te chama para que você crie debates e perspectivas sobre tudo que acontece. Nesse mundo em que tudo que você vai fazer tem que ter uma repercussão. Neemias nos ensina sobre a discrição ao avaliar a obra silenciosamente, sem alvoroço. Não é fácil, irmãos, fazer uma grande obra sendo discretos. Mas não é competência nossa querer aparecer. Deus é que faz a sua obra aparecer no tempo certo. Ele fala, pelos frutos se conhece a árvore. Nós não precisamos sair por aí querendo impor uma realidade. Não, irmãos, vamos fazer a obra. A obra está na nossa frente. Nós somos chamados para ela. Nós estamos aqui. Vamos fazer. E ser discreto é uma marca de um cristão maduro. Um cristão que sabe o que tem que ser feito e sabe fazer da forma certa o que tem que ser feito. Terceiro ponto da mensagem é que Neemias, ele tem convicção. E a convicção de Neemias traz uma grande convocação para o povo. Neemias chegou até Jerusalém porque Deus lhe deu grande convicção da obra e trabalhou nele e através dele, até que a obra que está diante dele comece. Observe o versículo de número 17, a convicção que Neemias expressa, irmãos. Então eu lhes disse, vede a deplorável e humilhante situação em que nós nos encontramos, e como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e portas devastadas pelo fogo. Agora, o versículo 17, a parte B, diz assim, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Olha aqui, tem o entusiasmo de Neemias agora expressa uma convicção. Ele sabe para que ele está ali, irmãos. Ele não está perdido, ele não está com uma barata tonta. Ele tem firmeza, ele tem convicção. Vamos observar também o versículo 18. Diz assim, também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Neemias agora está lembrando para o povo o seguinte, eu não estou aqui de mão abanando, não. Eu não estou aqui numa aventura, não. Deus me levantou, Deus abriu portas, Deus me direcionou, Deus me deu provisão, nós estamos aqui. Todos, preste atenção nisso, primeira constatação que eu faço aqui, irmãos, todos viram as ruínas. Muitos certamente se incomodaram com elas, outros até esboçaram uma ação, mas Neemias fez o que tinha que ser feito, da maneira que tinha que fazer. Uma coisa era olhar para aquelas muralhas e lamentar, as muralhas estão caídas, nós estamos em miséria. Outra coisa é dizer, as muralhas estão caídas, nós estamos em miséria, mas vinde e reconstruamos as muralhas.
A expressão convicta de Neemias nos mostra um coração que não está duvidoso sobre o que Deus está fazendo e sobre o que Deus pode fazer. Segundo, Neemias faz uma constatação, mas ela não é deprimente e desanimadora. Já viu aquela pessoa, irmão, que a gente está trabalhando, a gente sabe de todo desafio que a gente tem, a pessoa olha e fala assim: ih, pastor, está achando que é mole esse negócio de plantar a igreja? Tem terreno para comprar, tem parede para levantar, tem gente para ganhar, tem ovelha para cuidar. Ih, pastor, não sei não, hein? Será que isso vai para frente? Outra coisa, o irmão fala assim: pastor, eu estou vendo o desafio, nós sabemos das lutas, mas nós vamos fazer, vamos juntos, vamos à frente. Tem sim terreno para comprar, e nós vamos ofertar, entregar o dízimo, devolver o dízimo. Tem sim parede para levantar, mas nós vamos tampar firme. É um pedreiro para 15 ajudantes, irmão. Construção de igreja é um pedreiro para 15 ajudantes. E ele que se lasque. Porque a gente vira massa, a gente corre atrás e vira concreto. E a gente bota no balde, a gente carrega, bota tijolo perto dele. E aí a obra de igreja é tão bom que cria pedreiros. Forma pedreiros. Tanto que crente trabalha com pedreiro ali, olhando o que ele está fazendo, querendo ver a obra andar. Ele vai aprendendo, daqui a pouco ele já está no mistério, colocando tijolo. Ainda mais que aqui na igreja tem um monte de sabichão, né? Tem um que é só supervisor. Tem um que é supervisor. Fica só supervisionando. Vocês viram no vídeo lá que eu parti para cima, né? E se der esse mole, não tem esse negócio não. E nós vamos aprender, vamos fazer. Entusiasmo, dedicação, convicção, a obra vai funcionar. Nós temos aqui, ó, um pedreiro. Não, você se prepara, porque quando começar a obra da igreja, meu irmão, um pedreiro a gente já tem, irmão. Você quer mais o quê? Bate a linha aí, meu amigo, tijolo e massa em cima. Valtinho também entende, que eu sei. Então já tem 2. Fazer algumas coisinhas dá para fazer. E a gente tampa e vai para frente. E a obra vai acontecendo. Agora, pastor, é muita coisa para fazer, pastor. Não dá. Eu estou cansado. Eu chego do meu trabalho e não aguento. Meu irmão, é olhar para dentro da realidade, ver qual é a necessidade e ter convicção de que nós não estamos fazendo por nós mesmos. Nós precisamos ter convicção. Eu quero que a igreja, que os irmãos tenham convicção junto comigo. Compre a minha briga. Não adianta só o pastor ficar aqui pregando do púlpito fundar. Não adianta o pastor ficar aqui pregando e soltar as ripas do tablado. Não adianta o pastor olhar, vislumbrar, idealizar. E os irmãos falam assim: pastor, mas é difícil. Irmão, vem junto, vem para a obra, bota a mão na massa, se dedique, ore. Se você não está entendendo ainda, peça ao Senhor que lhe faça entender, converse com a liderança. Chega para perto, vamos trabalhar, vamos agir. E observe que Neemias nem era um engenheiro civil. Ele era copeiro. Observe que Neemias nem era um sacerdote. Ele era copeiro. Agora, ele decidiu no seu coração, chamado por Deus, respondeu a Deus, dizendo: minhas mãos estão aqui, vinde. Vamos fazer a obra. Agora, observe comigo também, irmãos, que Neemias expressa confiança em Deus e uma liderança de pulso. E isso é muito importante. Quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós não estamos confiando nas nossos próprios meios, nas nossas próprias vontades, no nosso próprio jeito. Nós estamos confiando em Deus, irmãos. Observe Neemias
chamando o povo e não mandando o povo fazer. Ele fala o seguinte: vinde, e não fala assim, vai e faz. Há uma diferença aqui. Neemias não é um chefe político. Ele é um líder zeloso, né? O chefe político é aquele que quer dar resultado para a empresa. O líder zeloso é aquele que quer cuidar daqueles que estão trabalhando com ele para que os resultados venham. A diferença, hoje em dia não tem mais essa mentalidade de chefia ranzinza, que não existe isso mais. O contexto de treinamento e liderança agora é outro. Ele chama para fazer. Uma das melhores formas de encorajar alguém a fazer alguma coisa é fazendo alguma coisa. Ele traz essa realidade de expressar a confiança em Deus. Ele diz: olha, Deus tem os seus propósitos, Deus abriu portas, Deus, ele narra como Deus deu graça e favor a ele diante do rei. Ele está apontando para aquilo que Deus tem para fazer, expressando a sua confiança em Deus. E ele está dizendo: eu vou tampar a mão no arado, eu vou fazer a obra, eu estou aqui para trabalhar. Os pastores antigos, a gente teve alguns aqui em São Fidélis, desse naipe, né? Pastor Assis teve uma passagem maravilhosa aqui em São Fidélis. Quando construiu a primeira igreja, todo mundo depois falava: o pastor Assis fez aquilo, tinha visão. Hoje a primeira igreja podia ter uma mega escola, uma escola confessional, quantidade de sala que tem na primeira igreja. Visão de pastor Assis. Pastor Assis fez uma garagem para entrar 3 ônibus na primeira igreja. O que ele tinha ali em mente, irmão? Ele tinha em mente de uma igreja grande, trabalhando para servir a comunidade. Igreja mãe para plantar outras igrejas. E dali a partir, ônibus, excursões missionárias evangelísticas. Visão. E sabe como é que o pastor Assis fazia, irmãos? Ia lá, pegava a colherzinha dele de pedreiro e tampava para fazer. O pastor Assis chegava no culto domingo à noite, falava assim: irmãos, nós temos a ferragem, mas não tem cimento não. Amanhã a gente precisa bater o contrapiso. Chegava segunda-feira de manhã, encostava um caminhão de cimento. O povo via ele fazendo e entendia o pulso de liderança. Pastor Walter Velasco, em São Fidélis, foi alguém que foi usado por Deus com firmeza, liderança de pulso, que fazia. E o povo vinha junto com ele fazendo. Hoje nós temos os pastores coaching, né? Que querem dizer para as pessoas o que elas são capazes de fazer. Mas eles mesmos não fazem, não. Via de regra, esses pastores coaching são os fracassados em tudo e decidiram ser coach dos outros. Não sei por que isso. Eu não consigo entender. O cara não deu certo lá, não deu certo cá, e agora ele quer ensinar as pessoas como que dá certo na vida. Irmão, se ele só prega o evangelho, está show, porque o evangelho transforma, pega fracassados e faz de fracassado ferramentas na mão de Deus. Agora ele quer ensinar as pessoas a fazer aquilo que ele não teve sucesso fazendo. Aí o fracasso é pior ainda. O evangelho nos leva a fazermos tudo para a glória de Deus, irmãos, a colocarmos a mão na massa e fazermos tudo para a glória de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz assim: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Porque dele, por ele, para ele, não é por nós, o que nós queremos e para nós, é porque dele, a força vem do Senhor. É o braço forte do Senhor. É para Ele. Nós não estamos fazendo para... Olha, eu estou fazendo aqui porque algum dia o meu nome vai ser conhecido em São Fidélis ainda. Eu vou bombar por aí. As pessoas vão ver as minhas lives. Meu irmão, esquece isso. Mediocridade, irmãos. Nós estamos fazendo porque nós vamos ter um grande nome e ser uma mega igreja. Esquece. Nós queremos fazer para a glória de Deus. É por Ele, é por causa do nome de Jesus, é por causa da obra dEle. A finalidade é Ele. Ele é o começo, o meio e o fim na sua obra. É tudo por Ele, tem tudo a ver com Ele. Nada por nós, para nós. Não é nada sobre nós. Quarto, a liderança de Neemias convence, irmãos.
Não é uma liderança duvidosa, uma liderança cheia de fragilidade, de encalços, uma liderança que convence. Capítulo 2, versículo 18, a parte B, nos chama a atenção e nos diz o seguinte: levantemo-nos, pois, e reconstruamos as nossas muralhas, e cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Essa aqui é a reação daqueles que estão vendo Neemias, entusiasmado e convicto, chamando o povo para a obra. Há uma reação. Eles se dedicam. Eles reagem. Eles compram a briga. Não, nós estamos juntos. Vamos para frente. É isso mesmo. Neemias, nós estamos aqui. Neemias pode contar com a gente. Olha, nós estamos desanimados. Nós estamos vendo esse opróbrio aqui tanto tempo. Mas você nos convenceu que nós vamos conseguir. Quarto ponto, para a gente caminhar para o final da exposição do texto e fazermos as explicações. A sabedoria para lidar com a oposição, irmãos. A única árvore que toma pedrada é qual? É que dá fruto. Aquela jaqueira sua, André, nunca vai tomar pedrada. Não dá jaca. Ela dá sombra, né? Coisa boa. Ela está ali, está servindo, está ótimo. Não tem problema. Jaca a gente pega mais embaixo ali um pouquinho. Eu e o Marcelão vão lá, eu subo na árvore, fico embaixo, eu jogo a jaca para ele. A gente pega 10, 15 jaca. Né, Mateus? E eu agora me entreguei, porque os vídeos só mostram Marcelão põendo jaca no chão. A jaca cai, o vídeo está lá pegando Marcelão no fraga. Eu lá em cima, quietinho, não me entreguei aqui agora. Não tem problema. Mas a árvore que toma pedrada é a árvore que dá fruto. Agora nós temos que ter sabedoria para lidar com a oposição. Por 4 motivos nós precisamos ter sabedoria para lidar com a oposição. Primeiro, ela é inevitável. Segundo, ela é desanimadora. Você já viu algum opositor falar assim, isso mesmo, beleza, vai lá, vai firme. Não tem, a oposição ela vem para desanimar, ela é desanimadora. Terceiro, a oposição, ela é importunista, fica importunando, fica te minando, ela te importuna. Você está ali fazendo uma coisa e ela vem te importunar. Você está tampado na obra e a oposição te importuna. Quarto, a oposição é uma perigosa distração. Nós chamamos, no contexto político, de cortina de fumaça, irmãos. A oposição ela tem um propósito final, ela quer chegar em um ponto, no objetivo. E para distrair, ela tem ações que são cortinas de fumaça. Você vai, foca naquelas ações e perde o propósito final. A oposição ganhou espaço para poder te atrapalhar lá na frente. Toda cortina de fumaça que te distrai, dá oportunidade para a oposição colocar uma barreira gigante para que você não construa a sua obra. Preste atenção, que nós precisamos aprender a lidar com isso, porque Jesus nos ensinou que nós somos bem-aventurados quando nós sofremos perseguição por causa da justiça. Se você está fazendo a obra, se você está fazendo a coisa certa, da maneira certa, e a oposição se levanta, Deus seja louvado, você é bem-aventurado. Mateus capítulo 5, versículo 10 ao 12, diz assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim eles perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Não é exclusividade nossa. Sofreu oposição sua. Lá no seu trabalho, quando você faz a coisa certa, da maneira certa, para glorificar a Deus, e você tem oposição, não tem problema, irmão. Deus seja louvado. Continue fazendo o que tem que ser feito. Continue servindo, continue se dedicando. Só para citar alguns relatos neotestamentários sobre a oposição à obra do Evangelho. Atos capítulo 4, versículo 1 e 2. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes e o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam
perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Ficaram perturbados, a oposição perturbada, rangendo os dentes e correndo atrás de Pedro e João. Atos capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus correligionários, membros do partido dos saduceus, foram tomados de grande inveja, e por isso mandaram prender os apóstolos, jogando-os numa prisão pública. Poderia citar inúmeras vezes que o apóstolo Paulo sofreu a resistência e a oposição. Nada parou a obra, porque eles souberam lidar com sabedoria. E a sabedoria começou levando aqueles homens a orar, a buscarem a Deus, a confiarem em Deus, a se humilharem diante de Deus. E nós precisamos ter atenção para não cairmos nas armadilhas da oposição. Toda oposição ao reino de Deus, ela é orquestrada, sem nenhuma dúvida, pelo diabo. O mais interessado em fazer uma oposição contra a obra de Deus é o diabo. O mais interessado em ver a obra de Deus não avançando é o diabo. O mais interessado em ver os irmãos desanimados para fazer a obra é o diabo. O mais interessado em ver a obra de Deus parar é o diabo. E por isso, irmãos, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes espirituais, contra as hostes malignas, contra o império das trevas. Nós não estamos construindo uma obra nossa, uma obra de Deus. E a obra de Deus, ela vem contrária ao furioso Satanás. Nós vamos terminar cantando Castelo Forte daqui a pouco. E o diabo, ele está furioso quando ele vê uma igreja fincada na palavra, na verdade, pessoas dedicadas e zelosas com as escrituras, homens que estão dedicados em serem sacerdotes verdadeiros do lar, mulheres que estão dedicadas em estudar a Bíblia. O diabo fica furioso. Crianças que estão sendo ensinadas minuciosamente no evangelho, puro e simples, o diabo fica furioso. Uma igreja que quer alargar as fronteiras e pregar uma verdade que vai contra todas as imposições religiosas do seu tempo, o diabo está furioso. Se você está bambeando suas pernas e tremendo seus dentes, você deve se preparar, porque a guerra está travada, irmão. Fica firme. Fica firme, porque o diabo, ele pode até estar à nossa volta, bramando como um leão, mas o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus nos guarda, nos sustenta. O nosso Deus segura nossas mãos, fortalece os nossos braços e nos faz avançar pelo poder da sua palavra, pela ação do seu Espírito Santo, pela obra magnífica, suficiente de Cristo no Calvário. A igreja marcha resoluta. Deixa eu te informar uma coisa, para que você não perca as esperanças diante das oposições e diante do reino das trevas. Quer seja ele com qualquer bandeira que ele venha, não interessa. Não podemos nos distrair, irmãos. Nós temos muito para fazer. Não podemos fraquejar, desanimar. O reino das trevas, na oposição ao reino de Deus, se levantou durante toda a era cristã até hoje. Nero, Diocleciano, Stalin, Hitler, Marx e todos os outros inimigos ferozes, eles não pararam a obra de Deus. Ela avançou. Ela avançou e avançou resoluta, irmãos. William Carey, nos anos 1800, não se distraiu com a oposição, foi para a Índia e foi o pai das missões modernas. Não podemos nos distrair.
Não podemos parar. Dietrich Bonhoeffer não se distraiu com o nazismo de Hitler e continuou pregando, mesmo em meio às ameaças de campo de concentração, mesmo em meio a grande assassinato em massas. Dietrich Bonhoeffer continuou pregando o evangelho, denunciando a graça barata e dizendo que somente Cristo podia salvar o homem de toda a condenação eterna. Ele terminou morto pelo nazismo. Mas ele não se distraiu. Ele manteve os olhos fitos e foi à frente. Agora, tem a oposição e deve ter sabedoria para lidar com ela. Primeira atitude de Neemias diante da oposição. Os irmãos podem olhar comigo no versículo de número 20, irmãos. Primeira ação de Neemias. Neemias coloca o Senhor na frente. A carteirada de Neemias nem é as cartas do rei. Ele nem usou o carimbo que o rei tinha dado ele para ir à frente, porque Esdras capítulo 4, versículo 2, diz que o rei mandou cessar a ordem, com uma fake news que muito provavelmente Sambalat, Tobias e Gesem levantaram dizendo: olha, tem uma rebeldia aqui, hein? O povo está se fortalecendo, o povo está se rebelando contra o Senhor, rei. E o rei dá um decreto, para a obra. Neemias não usou daquilo que o rei deu de nova lei, dizendo: olha, vai lá, Neemias, reconstrói os muros e tem material para reconstruir ainda. Está liberado. Neemias não fala isso não. Neemias coloca o Senhor na frente. E o que Neemias fala? A resposta de Neemias: afirmei-lhes então, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. Ele não confia no seu braço, ele não confia na sua força, ele não confia no que ele pode fazer, ele não confia no rei, ele confia em Deus. Neemias ainda nos ensina uma lição preciosa: ele não perde tempo e nem energia com os inimigos. Ele só faz assim: valeu, meu irmão, beleza, é isso aí, você falou, já acabou? Já acabou, Jéssica? Não teve uma época aí, não teve? Já acabou, Jéssica? E depois, tá beleza, tá bom, chega. Meu irmão, Deus, valha-nos Deus. E eu não estou nem aí para vocês. Ele não perdeu tempo nem energia com os inimigos. Muitas vezes nós avançamos pouco ou não avançamos, porque ao invés de dar o próximo passo na direção da obra do Senhor, nós damos 2 passos para recuar com quem jogou uma pedra lá de trás na gente. É para frente, irmão. É para frente. Por último, Neemias nos ensina o seguinte: repreender sem ficar brigando. Neemias repreende sem ficar brigando. Isso é precioso, irmãos. O texto nos diz o seguinte: nós vamos fazer a obra, nós vamos nos levantar e vamos trabalhar. E ele traz uma repreensão: todavia, vós não tendes parte, nem direito e nem memorial em Jerusalém. Acabou. Estou repreendido. Pode ficar para aí que nós vamos continuar a obra. Ele não vai perder tempo brigando. Cada minuto e cada gota de energia brigando contra a nossa oposição é energia perdida para dar passos à frente naquilo que nós temos que fazer. As aplicações finais nos apontam o seguinte: é importante não só emprestar os nossos ouvidos para ouvir os relatos da necessidade que está à nossa volta, mas buscarmos uma constatação pessoal e objetiva das reformas necessárias que devem ser feitas, a começar em nossos corações. Essa constatação nos leva a um chamado a ser sensível à voz do Senhor. O que Deus quer de nós, o que Deus quer que nós façamos, como Deus quer fazer comigo, o que Deus quer fazer comigo. Como você pode fazer essa constatação? Orando, buscando a Deus, lendo a palavra, dando atenção cuidadoso à direção que o Senhor tem para a vida da sua igreja e caminhando junto, num só propósito, num só coração. Segundo, você deve agir. Comece fazendo alguma coisa e se dedique a fazer o que tem que ser feito, meu irmão. Irmão, você tem que fazer alguma coisa. O que não pode é você ficar de braço cruzado vendo tudo acontecer.
E a minha oração é que a palavra de Deus aqui ensinada possa te levar a um despertamento para que você consiga olhar para o lado e ver que tem alguma coisa para você fazer. E que a palavra de Deus te encoraje e te fortaleça para você fazer aquilo que você conseguiu enxergar que tem que ser feito. Terceiro, pequenos começos devem ter grandes relevâncias. Pequenos começos devem ser relevantes para a gente, irmão. Uma congregação, alguns irmãos, alguns visitantes, alguns batismos que estão à frente, 2 batismos, 3, quanto? Pequenos começos, deve ter relevância. Tem um papel importante na nossa vida, os pequenos começos. Você deve fazer ou começar com pequenos começos. Na sua casa, no seu lar, com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa. Você deve começar com pequenos começos, com a sua vizinhança. Quem sabe colocar 3, 4 cadeiras na frente da sua casa. Quando o povo sentar, você com uma boa conversa, com a Bíblia na mão, falar do Evangelho por alguns minutos com aquelas pessoas. Quem sabe quando as crianças estiverem brincando e aquela pessoa que não vem à igreja, que é seu vizinho, se aproximar de você, você consiga valorizar pequenas oportunidades e considerá-las importantes pequenos começos e poder levar a palavra nesse momento. E por último, valorize o seu tempo. Não perca tempo com nada que não seja precioso para o Senhor. Nós perdemos muito tempo, irmãos. Perdemos tempo nas mídias sociais, perdemos tempo no Instagram, no YouTube, perdemos tempo nos prazeres pessoais. E eu até acredito que existem coisas importantes que você deve fazer. Cuidar do seu corpo, ter uma atividade física regular, fazer uma caminhada, ter lazer, isso tudo é bom. Isso tudo é importante. Mas se você trocar, fazer alguma coisa para Deus, por isso, você está infringindo um chamado do Senhor, para que você possa dedicar o seu tempo por aquilo que é eterno. Você deve fazer essas coisas, por isso você deve valorizar o seu tempo. Não ficar perdendo tempo de cara para cima. É só você pensar, de que isso está acrescentando a minha fé? De que maneira isso está me edificando? E se não tem edificação, irmão, se não tem nenhum resultado para a eternidade, você pode cortar, porque é uma distração e ela está sugando a sua energia. Faça um teste quando chegar em casa. Primeiro, tente pensar em quanto tempo, ou quantas horas ou minutos de Bíblia você leu durante a semana. Tenta se lembrar quantas vezes você sentou e tenta fazer um cálculo aí quanto você fez. E depois, você vai lá no seu Instagram, nas configurações, nos 3 pontinhos do lado, e vai lá nas configurações, você vai ter uma opção para ver a quantidade de tempo usado no Instagram. E você vai se assustar. Você vai se assustar. Veja quantas mensagens no WhatsApp você trocou e quantas delas teve significado para que alguém pudesse de alguma maneira ser tocado pelo Evangelho. Neemias não perde tempo com as distrações, ele tem uma obra para fazer, ele foca os seus olhos fitos naquilo que Deus colocou à sua frente. E ele vai resoluto a fazer o que tem que ser feito. Nós sabemos, irmãos, que fazer a obra de Deus é um chamado urgente. Sabemos também que fazer essa obra é desafiador, irmãos. Num tempo de hostilidade contra o cristianismo, num tempo de tantos desafios que nós temos frente às nossas vidas na sociedade, Deus nos chama para confiarmos nele e nos dedicarmos a fazermos a obra dele. A última palavra de encorajamento é a seguinte: você deve fazer tudo para a glória de Deus. Você deve ser abundante, superabundante na obra de Deus, sabendo que o seu trabalho, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém?
Vamos orar e depois nós vamos louvar o Senhor com a música Castelo Forte. Deus, nós te agradecemos por sua palavra. Nós sabemos o que há um desafio, uma guerra travada enquanto o seu evangelho é pregado. O diabo tenta de todas as formas impedir que ela alcance o objetivo final. Mas nós sabemos que no poder do Espírito Santo, a sua palavra, ela alcança o coração do pecador, transforma ele. Ela alcança o coração daquele que está desanimado e encoraja ele. No poder do Espírito, a sua palavra vai de encontro aos crentes e fortalece as mãos para a obra e impulsiona e encoraja. Deus, eu oro para que os meus irmãos estejam dispostos, disponíveis e respondam dizendo: vamos e construamos, façamos a obra. O tempo ruge e que o Senhor possa, Deus, dar os pequenos frutos para que o seu povo seja encorajado, mas acima de qualquer coisa, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.